A gente pode chamar de gatilho mental, a gente pode chamar de técnica de negociação, a gente pode chamar de várias formas. O que você tem que entender é o momento onde eu induzo o meu cliente a dizer sim para alguma coisa que eu quero que ele diga sim. É o momento onde eu tiro ele de uma dúvida para um sim. Quando a gente está num processo tanto de prospecção quanto num processo de negociação, assim, o nosso cliente, ele passa muito mais tempo desse processo, seja de prospectar ou de negociar, com um pensamento de não. Depois ele passa um pequeno tempo com um pensamento de talvez e um tempo curtíssimo de sim, com um pensamento de sim. Se a gente fosse ilustrar isso de uma forma, né? Então essa parte aqui desse processo, ele passa com o não na cabeça dele. Depois ele passa pequena parte desse processo com talvez, né? Essa que é bem menor que o não. E uma pequena, menor ainda parte com o sim na cabeça, com o sim, que o sim aqui é o verdinho. Então, qual que é o nosso papel num processo de vendas, galera? É fazer com que o cliente, ele vá surfando por essas etapas, né? Então, eu preciso fazer com que ele saia do não e venha pro talvez. E pro talvez ele venha pro sim. E aí pro sim ele venha e faça uma compra do meu projeto. Então, grande parte desse meu processo de vendas, eu vou estar fazendo com que esse cara, ele mude de opinião. E ó, prestem atenção nisso, poucas pessoas te falam isso, tá? É muito difícil você tirar um cliente do não pro sim. Geralmente você tira o cliente do não pro talvez. Então, quando você tem aquele cliente redutivo, aquele cara que não vai fechar, que ele tá, porra, sendo casca grossa, dificilmente esse cara vai pro sim direto. Ele vai primeiro pro talvez, ele começa a te avaliar como um possível fornecedor dele, e aí sim ele vai pro sim. O gatilho mental nada mais é nada. O objetivo dele é principalmente isso aqui: levar o cara daqui pra cá e levar o cara daqui pra cá. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? Várias formas de a gente fazer isso. O primeiro gatilho mental que eu quero falar com vocês é sobre o desconto. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram, né, de alguns gurus de vendas aí, a frase: vendedor bom não dá desconto. Eu já ouvi muito isso, né? Eu já ouvi muito isso. Se você é bom vendedor, você não dá desconto. Quem é bom vendedor não precisa dar desconto para vender. Cara, muito pelo contrário. O vendedor bom é o cara que dá desconto. E principalmente ele sabe dar esse desconto. Ele sabe como aplicar um desconto numa negociação. Uma coisa que vocês têm que entender, galera, quando vocês começarem a evoluir mais num processo de prospecção, de vendas, num processo como um todo de vendas, vocês vão começar a querer entender mais algumas outras questões, como talvez o perfil de público que você está negociando. Então, pô, qual que é o perfil do brasileiro numa negociação? Qual que é o perfil do chinês numa negociação? Qual que é o perfil do europeu numa negociação? É tudo muito diferente, né? E o brasileiro, ele tem uma característica muito clara de negociação, que é o ego, né? O brasileiro tem um ego gigantesco num processo de negociação, pasmem, mais do que os americanos. O brasileiro tem um ego maior do que os americanos num processo de negociação. E qual que é o grande lance do ego numa negociação? Se o brasileiro ele entende que a negociação não está boa, ou seja, ele não está ganhando na negociação, ele acaba não comprando de você. Simplesmente por aquele assim, porra, eu preciso do que esse cara faz, mas assim, ele tá negociando mais, ele tá ganhando mais do que eu, então não vou fechar com ele. Vou pegar um vendedor pior que ele pra eu me sentir melhor na negociação e vender, e ganhar e comprar, né? Então, qual que é o nosso... Quando a gente entende isso num panorama de negociação, o que a gente tem que entender? Cara, eu não tô nem aí pra ganhar ou perder na negociação, eu quero vender. Então, se o meu cliente ele vai se sentir vitorioso, o monstro na negociação, o brabo de negociação, eu não tô nem aí. Ele pode ser o melhor, ele pode se sentir o melhor negociador do mundo. O que importa no final das contas é o dinheiro caindo na minha conta. Eu já tiro esse meu ego desse processo de negociação, que o meu cliente não entende que ele tem isso. Isso tá muito intrínseco.